Muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico relevante, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, e meu amigo Dr. Guilherme Almeida, falando sobre algum tema interessante em medicina. Boa noite, meu amigo. Boa noite, doutor Áureo. Tudo bem? Hoje a gente vai falar de doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Uma das principais causas de mortalidade no mundo. Então é um tema super importante, agora que a gente entrou aí numa fase mais pneumo, né? Então, DPOC com certeza é um tema importante. Na geriatria, DPOC é importante? Com certeza. Na geriatria, na terapia intensiva também, né? Na terapia intensiva são os casos de internações mais prolongadas estão relacionados à DPOC. Eu não sei se você sabe, mas eu passei um tempo trabalhando num serviço ambulatorial de atendimento a doentes com síndromes respiratórias. Eu atendia basicamente DPOC, asma e tuberculose nesse serviço. Durante um bom tempo aí, praticamente uns 3 a 4 anos, eu passei trabalhando nisso. Algumas coisas mudaram e a gente vai discutir um pouquinho dessas situações vinculadas ao DPOC. Bom, como eu já tinha falado, né, sobre informações epidemiológicas, o DPOC é a 4ª causa de mortalidade no mundo atualmente. E cerca de 12% da população acima de 40 anos de idade tem DPOC. Sendo que 90% dessa população está vinculado ao tabagismo. Pessoas que fumam um maço de cigarro com pelo menos 10 anos, você pode ter um bom nível de certeza que vai ter algum grau de DPOC, algum grau de enfisema ou bronquite obstrutiva. Essas pessoas terão, né? A gente teve um papo MedCode vinculado ao tabagismo, né? E a gente já lançou esse alerta. Mas, Áureo, você sabia que hoje existe uma preocupação crescente em relação à poluição das grandes cidades e que já há uma estimativa que boa parte dos doentes com doença pulmonar obstrutiva crônica no futuro não serão tabagistas? Você já chegou a ouvir alguma coisa? Já li alguns estudos mostrando aí os malefícios aí da poluição atmosférica, né? A gente, na nossa época de mais novo aí, a gente tinha um grande exemplo aqui perto que era Cubatão, né? Você lembra de Cubatão, né? Lembro. Então, o índice de doenças respiratórias em Cubatão, década de 80 ou 90, né? 90. Era, assim, alarmante, muito alarmante pela poluição atmosférica, né? E vários estudos mostram isso aqui, né, em várias populações pelo mundo afora, né? As partículas, né, da poluição causam tão mal quanto o tabagismo, né? Alguns estudos mostram isso, né? Da lesão alveolar, né? Por essas micropartículas, né? A gente, quando falou de tabagismo, a gente chegou a falar sobre até as novas formas, né, de tabagismo. Falamos aí do uso desses cigarros eletrônicos. E também vale também para isso, né? A poluição e os novos cigarros eletrônicos fazem mal, sim, né? E tem que ser estudado, né? A gente fala muito de tabagismo passivo, por exemplo, mas a gente não valoriza tanto, né, essa questão da poluição, né? Com certeza. E tem outros 2 fatores de risco aí que eu consigo me lembrar, né? Um é o ocupacional. Você pode ter DPOC por trabalhar como jateador de areia, sem máscara, né? E ter silicose e ter fibrose pulmonar, que não deixa de ser uma doença crônica. Isso. Mais restritiva, não tão obstrutiva, mas é uma doença pulmonar crônica, né? E o outro também é genética, né? Tem pessoas que têm a tal da deficiência da alfa-1 antitripsina e tem desenvolvimento de doença pulmonar obstrutiva crônica precocemente, né? Então, esses são os principais fatores de risco, né? Áureo, então, assim, no segundo momento da discussão, eu queria levantar um pouco da bola em relação ao quadro semiológico, né? O que você pega, assim, como é que é o hábito, como é que é o tipo do paciente DPOC? O que o paciente DPOC vem aí para você? Como é que ele vem? Em geral, assim, eu pego, como meu público-alvo é o público mais idoso, né? Geralmente o paciente já vem com diagnóstico, já vem se tratando da doença, mas eles têm uma característica bem
que se repete bastante, né? Claro, quando a gente vai ler no livro, a gente tem dois tipos principais, né? Que são os Pink Puffer Puffers e e os Blue Bloaters. O Exatamente. Pink Puffer é o estereótipo do enfisematoso. Isso. Né? E o Blue Bloater é o estereótipo do bronquítico. Da bronquítico, né? Crônico. O bronquítico, o que é uma bronquite? É uma inflamação do brônquio. Então, o que você espera? É de um bronco espessado, de parede espessada, edemaciada, hipersecretiva, né? Que, como a gente falou na insuficiência respiratória na semana passada, vai atrapalhar a troca gasosa, tanto pela presença da secreção, quanto pelo espessamento da parede, né? E o enfisematoso, ele tem uma destruição dos septos interalveolares e forma aqueles buracos, né? Forma aqueles sacos grandes. E qual é o problema, né, de você ter aquele saco grande, alveolar grande? Você aumenta o raio. Se você aumenta o raio, você diminui a tensão da parede, Laplace, né? Teoria de Laplace. Se você diminui a tensão da parede, como a gente falou na insuficiência respiratória semana passada, o processo expiratório é passivo. Então você enche de ar, mas aquele ar não se esvazia. Então o indivíduo vai aprisionando o ar. E aí ele vai formando a hiperinsuflação pulmonar, o tórax em tonel. Isso. Né? E aí você, na semiologia, tem retificação de arco costal, né? Um aumento de diâmetro paqueteamento digital. Né? E a coisa interessante do Pink Puffer e do Blue Bloater é que o Blue Bloater, como bronquítico, ele tem uma tendência mais hipercápnica de reter CO2, um retentor de CO2. Ele tem mais broncoespasmo. Então ele fica mais cianótico, né? E fica inchado por corpo pulmonar. Isso. Né? Porque ele tem uma doença pulmonar obstrutiva, ele vai, logicamente, fazer hipertensão pulmonar. A própria hipóxia, ela gera vasoconstricção dos vasos pulmonares, gerando hipertensão pulmonar, e ele vai evoluir aí com edema generalizado por sobrecarga do coração direito. Então ele é um edemaciado cianótico, retentor de CO2, hiperprodutivo, com tosse e muito muco. E o enfisematoso? O enfisematoso é aquele que tem dificuldade expiratória. Então, com o tempo, ele começa a roubar. Roubar como, Guilherme? Ele aumenta a frequência respiratória dele. Então, ele fica respirando superficialmente, igual cachorrinho. Isso aumenta o gasto energético diário daquele cara. Então, ele começa a emagrecer, emagrecer, emagrecer. E uma resposta à hipóxia é a polistemia. Então o cara fica vermelho, com pletora, né? Então esse é o Pink Puffer e o Blue Bloater. Isso aí não é a regra, né? Não. A gente tem uma mistura desses dois, né? Mas na prática não é tão simples isso assim. ajuda a gente a entender um pouco da fisiopatologia, né, do DPOC, né? E na ausculta, né? Ausculta, o Pink Bloater, ele tem... Pink Puffer. Pink Puffer, o Blue Bloater, ele tem uma ausculta em geral com broncoespasmo. Né? Já o Pink Puffer... Por quê? Porque ele tem edema brônquico, tem bronquite. Então né? o ar sai dali fazendo barulho, né? Exatamente. Óbvio, ele tem espessado. Espessado. E já o enfisematoso não, é aquele tórax silencioso. Muitas das vezes você não consegue ouvir nem um murmurio ali. Porque ele respira muito superficialmente. Muito superficialmente. Você pede... Antigamente a gente fazia isso, né, no exame físico. Respira fundo. Fala 33. Aí no respira fundo você vê o nível de expansibilidade, né? Com a manobra de Rouault, né? Não sei se vocês lembram, né? Com os dedos aqui, né? E ele não tinha uma boa expansibilidade, não, enfisematoso. Então existe o polo bronquítico, o polo enfisematoso, mas na verdade, na prática eles se entrelaçam. Na prática eles se entrelaçam. Então essa é basicamente aí a semiologia do DPOC. Bom, como que o paciente DPOC vai se apresentar aí no ambulatório? Geralmente ele é um tabagista que vai reclamar de taque de espinéia, às vezes com descompensações infecciosas. É assim que o pessoal chega. Ou a tolerância diminuída aos esforços, né? É aquele paciente que antes não sentia nada no dia a dia dele, óbvio, né? Em geral, esses pacientes não fazem atividade física. Né? Até porque eles se limitam desde cedo, ele já fuma há 40 anos, né? Então, há 30 anos atrás, ele tinha condição de correr. Mas aí ele foi cansando pela doença e aí ele para de correr. Na semiologia a gente fala, é uma dispneia contínua, progressiva, piora os esforços,
melhorada com repouso com episódios de descompensação. Isso. Que às vezes ele faz infecções e desce um degrau no nível da descompensação. Mas em geral, o paciente menos grave, vamos dizer assim, ele começa com queixa de dispneia aos esforços. É igual da insuficiência cardíaca. Depois vai por médico. Exatamente, vai e vai reduzindo até ele lá no final vai por repouso. Lembra do Chico Anísio, né? Chico Anísio, que faleceu, infelizmente, uma grande figura, por DPOC, já numa situação de dependência de oxigênio suplementar, inclusive, domiciliar. Né? Que a gente vai acabar falando. Porque a gente fala que fulano é dependente de oxigênio. Eu sou dependente de oxigênio. Todo mundo é dependente de oxigênio. Você é dependente de oxigênio? Todo mundo, mas não suplementar. Agora, suplementar não. Então, por favor, é dependente de oxigênio, suplementar. Beleza? Bom, então vamos falar um pouquinho em relação à propedêutica aí desses pacientes de DPOC, né? Os exames que a gente pode fazer. Eu posso falar, por exemplo, de um critério de classificação que é o GOLD, né? Que é o critério global, né? Iniciativa global contra o DPOC. Né? O GOLD 0 é o paciente que tem risco de DPOC, mas a espirometria dele é normal, a prova de função respiratória dele é normal. O GOLD 1 é um paciente que tem um índice de tifenô, que é aquela relação VF1-CVF, beleza? Menor do que 70%, mas ele tem o VF1 maior do que 80%. O GOLD 2 é um paciente que tem o índice de tifenô menor do que 70%, como todos os outros, mas o VF1 dele fica entre 80 e 50. O GOLD 3 entre 50 e 30 e o GOLD 4 menor do que 30. Então, assim você classifica os diferentes graus de DPOC. Ou seja, o que define a classificação do DPOC? O VF1. Conforme o VF1 vai piorando, que é o volume expiratório, fluxo expiratório no primeiro segundo, reduzido. Como nós falamos anteriormente, o paciente DPOC tem uma dificuldade expiratória, lá pelos diâmetros dos alvéolos e etc. Né? Então, quanto menor o fluxo expiratório no primeiro segundo, mais grave é o DPOC. Então, como é que classifica a gravidade do DPOC? Prova de função respiratória. Prova de função respiratória. Como é que é uma prova de função respiratória? Antigamente a gente chamava fez alguma vez? De espirometria na faculdade, né? Na faculdade. Você fazendo os outros, não. Já fizeram em mim para experimentar o espirômetro. Como cobaia? Né? Como cobaia. Como é que é o negócio lá? Então, você lembra? Lembro. Você colocava um aparelhinho na boca, tem um bocal lá. E sempre tinha um pneumologista muito... como é que eu vou te dizer? Histriônico. Tipo o cardiologista do teste ergométrico. Sopra. É um animador. Puxa o ar do peito, puxa. Então você puxa o ar. Sopra. É isso aí. Porque exige dedicação de quem faz o teste, né? Porque é máximo. Exige um esforço máximo respiratório, tanto na ins quanto na expiração. Né? Então é um exame. Um aparelho que vai medir fluxo. Aparelho que mede fluxo, exatamente. Tanto in quanto expiratório. E, obviamente, medindo o fluxo, ele vai medir também os volumes, né? Perfeito. Aí você tem vários volumes ali, a capacidade vital forçada, a capacidade vital não forçada, o volume corrente. Então... E muitas vezes é feito, né, a prova broncodilatadora, principalmente para asma, tá? Que se tiver um aumento de 12% do VF1 é porque a prova foi respondida com sucesso. Isso, né? E aí a gente fala da prova de função pulmonar completa. A completa é quando você faz com e sem o broncodilatador. Inclusive, na asma, você pode desafiar o paciente a ter uma crise asmática. Para você induzir uma crise asmática para você fazer a prova de função durante a crise. Mas o assunto hoje não é asma. A asma, inclusive, pode ser considerada, por que não, uma doença pulmonar obstrutiva crônica, apesar dela poder ser intermitente, né? Bom, então a espirometria é um exame... Padrão ouro. Padrão. Ponto. Outro exame que talvez você possa usar é o hemograma, para ver um grau de polistemia, gasometria. Frente às descompensações, né? A gasometria eu considero importante em alguns casos, em paciente, por exemplo, DPOC grave, né, dependente aí de oxigênio suplementar, que vai fazer uma grande cirurgia. Então, o ideal é você ter uma gasometria de base desse paciente, né? Vai fazer uma cirurgia cardíaca num paciente desse.
Se você não tem uma gasometria de base, você não vai ficar cego na terapia Até porque a gente vai intensiva. falar um pouquinho que os pacientes que têm indicação de oxigenoterapia suplementar contínua, o critério é gasométrico. Exatamente. Né? E a gente vai falar a seguir. Então a gente pode até adentrar no tratamento, né? Uhum. Então, por exemplo, o tratamento de um paciente DPOC, quais são os tratamentos não farmacológicos? O que se faz com DPOC? O não farmacológico tá diretamente relacionado à mecânica ventilatória, na maioria das vezes. Então, se um paciente, por exemplo, tem obesidade, né? A obesidade vai comprometer a ventilação dele. Então, reduzir o peso, né? Se o paciente é tabagista, então tem que cessar o hábito do tabagismo, né? Se o paciente ele é um sedentário, né? Estimula, óbvio que nem sempre vai conseguir, o paciente às vezes é limitado pela doença, mas quanto mais bem condicionado esse paciente for, melhor vai ser a respiração, né? Então melhor vai ser a ventilação também, né? É músculo, né? A musculatura dele faz toda a diferença, tanto que é aquilo que eu falei quando a gente falou de insuficiência respiratória, né? Que a gente evita ao máximo entubar um paciente com DPOC. Por quê? Porque quando você entuba, você faz o paciente descansar a musculatura respiratória, ventilatória. Ele tem que usar mais. Ele tem que usar mais, né? E como é que ele vai usar mais? Reabilitação. Reabilitação é importante, né? Vários exercícios de reabilitação, né? Evitar determinados medicamentos também, por exemplo, benzodiazepínicos, né? Os benzodiazepínicos também são ruins, eles estão no DPOC, eles estão relacionados à morte súbita na doença pulmonar obstrutiva crônica. Piora a hipercapnia. Piora a hipercapnia e o paciente pode falecer, né? Induz arritmia. Né? Então, medicamentos, controle de fatores de risco. Álcool, inclusive. Álcool. Né? Qualquer medicamento que iniba ali a respiração, né? E o álcool tem dois, né? Tem dois problemas: inibir a respiração e piorar ali também a obesidade. Não só a musculatura ela é plástica, como o pulmão também, né? Pulmão também. O pulmão tem um grau de plasticidade também. Agora, sobre a terapia farmacológica, né? O carro-chefe, sem dúvida, é o beta-2 de longa. Isso. Né? Broncodilatadores de uma maneira geral, mas o beta-2 de longa é o mais eficaz. E aí você pode dividir didaticamente, né? Você não tem interfaces, né? É uma aquarela, né? Você não classifica o paciente exatamente. Tem paciente que às vezes fica um border, né? Mas o paciente Gold 0, ele não tem, né? DPOC ainda, né? E o Gold 1, ele só tem risco. O Gold 1 e o Gold 2, né, que é o VF1, maior que 80% e de 50% a 80%, o principal medicamento é o beta-2 de longa. E esse beta-2 de longa, ele pode ser adicionado ou não ao brometo de tiotrópio. Isso. Que vai ressecar a via aérea, né, um anticolinérgico, vai ressecar ali a via e vai diminuir o muco, né? Isso. Mas o beta-2 de longa vai dilatar a via aérea e facilitar a ventilação. Beta-2 de longas, aí, salmeterol, né? Entre outros aí, né? Fenoterol. Fenoterol até tem uma duração mais curta. Mas salmeterol acho que é o mais utilizado atualmente. E o Gold 3 e 4, quando aquele VF1 já fica abaixo de 50 e abaixo de 30, você tende a adicionar o corticoide inalatório. Isso. E aí usa o Alenia, entre outros. Aí hoje você tem até inalatórios aí triplos, né? Onde você tem o corticoide, você tem o broncodilatador, o beta-2, e você tem o anticolinérgico. Então a gente Tiotrópio, que é o Spiriva, né? Spiriva, a gente tem hoje o Trimble, a gente tem hoje o Trelegy. O Ceretide, que é beta-2 e o Alenia, né? Que é o beta-2 com acho que o Alenia foi um dos primeiros, né? Que associou aí. E certamente um dos mais baratos, é o Alenia, sem dúvida. Agora, existem algumas correntes que defendem o uso do corticoide inalatório precocemente. Então, a gente coloca aí que Gold 1 e Gold 2 usa só beta-2 com o tiotrópio e 3 e 4 beta-2 com corticoide com o tiotrópio. Mas existem relativizações, existem gostos, né? Dos diferentes profissionais, né? Eu acho que assim, mais importante do que a própria droga que o paciente está inalando, né? É a maneira como ele faz, né?
Então, usar droga inalatória não é para qualquer um, não é qualquer Ser pessoa que treinado, consegue. né? Geralmente a Ser gente pede treinado. para o paciente, inclusive, da Levar primeira vez levar, levar né? e, Para ver e como é que ele inalar tá na sua fazendo. frente ali, né? E é importante, além de inalar certo, é lavar, né? Bochechar a boca, lavar a boca, né? Bochechar e cuspir aquilo ali, porque fica muita partícula na cavidade oral, né? Pode dar candidíase. Pode dar inclusive. candidíase, É entre frequente. outras coisas, né? Porque o corticoide, teoricamente, ele tem uma absorção pequena. Mas se fica ali partícula com cavidade oral e uso continuado, 1, 2 vezes por dia, todo dia, você aumenta ali a chance de ter Outra corticoide coisa ali. é a indicação do oxigênio suplementar, né? A gasometria com uma PaO2 menor que 55, É. mantida, ou entre 56 e 60 de PaO2 com policistemia ou corpo pulmonar. Aí esse cara entra lá no 15 horas de oxigênio diário, né? É. E mais importante ainda 15 durante horas de oxigênio suplementar. mais diário. importante usar durante o sono, né? Que o sono é que tem uma incidência maior de morte súbita é durante o sono. Né? Porque muitas dessas pessoas têm a apneia obstrutiva do sono, já são hipoxêmicos crônicos. Vai precisar de uma estrutura, né? Porque você ficar 15 horas por dia no oxigênio. Não tem jeito, são os dependentes. É aquele, graças a Deus, hoje é incomum, mas eu ainda vejo, é aquele paciente com um cachorrinho, né? Que anda lá que é o cilindro do oxigênio, na verdade, né? E tem também os casos de descompensações de DPOC, né? Pode ser descompensação infecciosa, vai ter pneumonia, tem que estar vacinado, pneumo 23, Exatamente. vacinado para as doenças virais, Isso. né? Gripe, COVID, etc. O paciente que, por muitas vezes, isso é bem discutido, né? O paciente faz infecções respiratórias de repetição e vai usar o antibiótico continuamente. Tem gente que usa profilaticamente, né, o antibiótico. Tem até usos, né, de azitromicina contínua aí, fazem estudos eletrocardiográficos. Isso. Para avaliar, né? É mais comum em bronquiectasias, né? Bronquiectasia é muito comum você usar antibiótico profilático, aí tem que ter esse controle. Quando é azitromicina, na verdade, qualquer macrolídeo, não só a azitro, né? Porque a azitro é a mais usada, né? Isso. Mas a claritro também pode aumentar o QT, a éritro também pode. Muitas vezes o paciente vai ter que usar um beta de curta, né? Nas crises, Nas crises, né? Parecendo uma asma mesmo. Nas crises ele precisa. Então, cara, basicamente DPOC é isso, meus amigos. Algum recado extra? Não, basicamente isso, né? Lembrar que você não vai tratar só o brônquio, né? Nem o alvéolo. Claro. Você vai tratar o indivíduo. Então, reabilitação. Farmacológica. Reabilitação é importantíssima. Cessação de tabagismo, reabilitação, exercício físico, controle da obesidade. Eu não sei se você lembra, mas na nossa época lá de estudante, a gente usava muito aminofilina, né? Exatamente. Aminofilina, teofilina, e a gente sabe que isso hoje não ajuda tanto, né? Eu ainda pego alguns pacientes no consultório, que são idosos, que já tratam há muito tempo, que usam cronicamente, mas que não tem muita aplicabilidade hoje, a gente sabe que não tem essa eficácia, né? Exatamente. Bom, então eu tô super satisfeito, se o Áureo também tá. Aguardo vocês, então, na semana que vem para o próximo Papo Med Code. Um abraço e até breve.